Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre divisão de um polinômio por outro polinômio. Na aula anterior nós estudamos sobre como dividir um polinômio por um monômio. Lembrando que nesta aula nós vamos usar uma técnica bem parecida com a que nós utilizávamos lá para dividir números inteiros. Então você tem o dividendo, o divisor, o resto e o quociente. E seguindo esse mesmo padrão, a gente sabe, por exemplo, que ao dividir o 37 pelo número 5, nós temos aí que encontrar o número que vezes 5 dá mais próximo de 37 e subtrair é, esse número, né, multiplicado 7 vezes 35 pelo 37 para ver quanto que nós temos ainda de resto. Então, 5 vezes 37, 35, 37 menos 35 dá 2. Ou seja, o que significa isso? Significa que o 37 a gente pode compor ele pela multiplicação do divisor pelo quociente mais o resto. Então, 37 é a mesma coisa que 5 vezes 7 mais 2. Esse mesmo princípio que a gente vai utilizar aqui, ó, a gente vai utilizar para fazer a divisão de polinômios, divisão entre dois polinômios, tá? Então, ó, segue aí que você vai ver que vai ser bem legal. Primeira coisa que você tem que fazer quando você for dividir um polinômio é ordenar esse polinômio com as variáveis em ordem decrescente de seus expoentes, tá bom? E o dividendo tem que estar na forma completa. Por quê? Primeiro, ordem decrescente de expoente das variáveis. Por exemplo, se você tivesse aqui esse mesmo polinômio, tá? Menos x ao quadrado mais 4x ao cubo mais 2, por exemplo. Bom, perceba que o expoente não está em ordem crescente, né, das variáveis, porque a gente vai aprender aqui nesse momento só a divisão de polinômios que tem somente uma variável, tá? Para mais variáveis é a mesma coisa, mas a gente vai utilizar a princípio hoje aqui para esse ano, para esse modelo de aula, nós vamos estudar somente divisão de polinômios com uma variável, tá? Que no caso é o x. Então, olha só, se você for ordenar em ordem crescente do expoente das variáveis, vai ficar exatamente como está aqui, né? Primeiro 4x ao cubo, depois o menos x ao quadrado, depois o 2 aqui, tá bom? E o que é essa forma completa do polinômio? Lembra lá da primeira aula? Quem não se lembra, dá uma retomada aí da primeira aula sobre polinômios. Eu estava falando com vocês sobre quando você tem aí polinômios, principalmente esses que só tem uma variável, você pode ordenar, por exemplo, da seguinte forma. Você tem duas formas, né? Você tem a forma completa e a forma reduzida, né? A versão completa, você tem que escrever considerando os expoentes das variáveis decrescente, por mais que ele não apareça. Por exemplo, ó, ignorando esse primeiro exemplo aqui, tá? Imagina que você tem aí o x à quarta menos x ao quadrado, por exemplo. Essa é a versão reduzida. Qual é a versão completa? A versão completa é x à quarta mais mais 0 vezes x elevado à terceira mais menos, né? Menos x ao quadrado mais x elevado 0 vezes x elevado a 1 mais 0 vezes x elevado a 0. Por quê? Porque aqui você percebe que os expoentes estão decrescendo até o zero. Então, se você tiver um polinômio aí com expoente 100, você vai ter que fazer 100 e ele não aparece, por exemplo, a versão completa do expoente x elevado a 100, por exemplo, é uma soma aqui gigantesca do 100, do x, 0 vezes x elevado a 99, mais 0 vezes x elevado a 98. Se tiver algum elemento aí, sei lá, 50 alguma coisa, ele aparecer um menos 50 alguma coisa, ou mais 50 alguma coisa, ele aparece aqui normalmente, né? Só que na ordem correta aí. Se esse polinômio for um monômio, né, o x elevado a 100, você vai ter que fazer a versão completa que é gigantesca. Tá? Você vai ter que fazer o 0 vezes x elevado a 99, mais 0 vezes x elevado a 98 e assim sucessivamente, tá? Então, dá uma olhada na primeira aula que vocês vão ver como que eu faço isso. Então, você tem que, primeira coisa, escrever na forma completa. Por que na forma completa? Só para facilitar a nossa vida, tá? Vocês vão entender por que quando nós estivermos fazendo as contas. Então, ó, fechou então, forma completa.
forma completa do dividendo, né? Dividendo é esse carinha aqui. Então, ele está aqui, a forma completa dele já está aqui. Adiantei para a gente, né? 0 vezes x, porque 0 vezes x vai dar 0 e no final das contas a gente voltaria para cá. Mas é bom deixar a forma completa, vocês vão entender por quê. Porque aqui teria o x elevado a 1 e aqui é o x elevado a 0, a gente não precisa colocar, né? Deixa ele na versão completa. E o divisor? Não, o divisor não precisa, tá? Só o dividendo tem que estar na forma completa. E agora? Bom, fez isso, é o primeiro passo, deixou na forma completa aí. Segundo passo que você vai fazer vai ser basicamente você pegar aqui, ó, o seu primeiro elemento do dividendo, que é o 4x ao cubo, dividir pelo primeiro elemento do divisor, que é o x ao quadrado, né? Dividir, peguei esse cara, dividi por esse cara. Sempre isso, sempre isso. Então, ó, pega o primeiro elemento aí, divide pelo primeiro elemento aqui e faz as contas, né? Vou fazer 4 dividido por 1, que aqui tem 1, né? Dá 4. Vai ficar x elevado a divisão de potências de mesma base, mantenho a base e subtraio os expoentes. Isso aqui vai dar 4x elevado a 1, que é a mesma coisa que 4x, certo? Esse carinha aqui, galera, ó, esse carinha aqui ele vai ser o nosso primeiro elemento do quociente. Exatamente, quando você faz isso, você obtém exatamente o primeiro elemento do quociente. Bom, e agora o que a gente faz? Bom, agora é o terceiro passo, né? Eu vou fazer bem pausadamente aí para a gente ter bastante tempo para digerir essas informações. Bom, então, terceiro passo, bem simples também, tá? Terceiro passo, basta você multiplicar esse quociente que você obteve por cada um dos elementos do divisor. Então, exatamente, ó, vamos fazer aqui o passo a passo. Você vai fazer 4x, fazer esse vezes esse, depois esse vezes esse. E onde que você vai colocar essa conta? A gente já vai fazer. Então, 4 vezes x ao quadrado, 4 vezes x ao quadrado, 4 vezes 1, 4. X, multiplicação de potências de mesma base, aqui tem 1, né? Mantém a base e soma os expoentes. Então, isso aqui vai dar, ó, 4x a terceira, tá bom? Beleza. Só que aqui, ó, você vai ter que inverter o sinal, assim como a gente faz com os números inteiros. Por quê? O que a gente vai fazer? Ó, você vai fazer multiplicar e aqui você inverte o sinal. Por que você inverte o sinal? Porque você quer obter o resto do seu, a partir do momento que você subtrai a multiplicação do quociente vezes o dividendo, você vai subtrair lá pelo seu dividendo, tá? Multiplica o seu quociente pelo seu divisor e aí você inverte o sinal para subtrair aqui o seu do seu dividendo, tá bom? Só alterando a ordem do que eu falei aí. Então, esse carinha aqui você vai pegar e vai colocar onde? Por isso que ele tem que estar em ordem decrescente, tá vendo? Porque eu vou colocar aqui, ó. Colocar ele aqui, 4x ao cubo, menos 4x ao cubo. Tá, mas acabou? Não, tem que fazer, ó, esse agora vezes esse daqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, 4x vezes 1 é 4x. Bom, 4x, o que eu faço? Eu tenho que inverter o sinal, né? 4x vai ficar menos 4x. Se fosse mais 4x, se é mais 4x, fica menos 4x. Se fosse menos 4x, ficaria mais 4x. E aí, olha, galera, aqui onde tem o menos x ao quadrado, eu não vou colocar nada, eu vou deixar um espaço vazio. Por que eu vou deixar um espaço vazio aqui? Porque não tem nenhum elemento de x ao quadrado, né? Mas tem aqui, ó, esse elemento que eu coloquei aqui, tá vendo? Que é o x, o 0 vezes x. Eu coloquei só para fins de conta mesmo. Então, vai ficar menos 4x. Vou repetir o mais 2 aqui. Viu só? Então, ó, fiz esse vezes esse, inverti o sinal, coloquei aqui. Fiz esse vezes esse, inverti o sinal e coloquei aqui. E, claro, desci o resto aqui. Exatamente como nós fazemos lá com números inteiros. Bom, e agora o que eu faço? Bom, agora você vai aqui, ó, subtrair o resultado dessa operação pelo dividendo. Aqui não tem nada, né? Então, ó, vou subtrair aqui, exatamente como nós fazemos lá, né, com números inteiros. Então, vai ficar 4x ao cubo menos 4x ao cubo. Dá zero, né, gente? Estou somando e subtraindo ao mesmo tempo um número aqui. Se você quiser usar a técnica que eu ensinei para vocês em subtração de monômios, você pode fazer também. Fica 4 menos 4 vezes x ao cubo.
4 menos 4 dá 0. 0 vezes x ao cubo dá 0, né? Então aqui dá 0. Menos x ao quadrado eu vou deixar aí. Por isso que a gente coloca, tá vendo? Ó, em ordem decrescente de expoente e colocando na forma completa. Para não se confundir nesse momento aqui. Porque aqui fica mais fácil. Agora, ó, mais 0, x menos 4x. Dá menos 4x. Quiser usar a técnica, é só usar, né? Só você fazer aí, ó. 0 menos 4 vezes x. 0 menos 4, menos 4, né? Menos 4x. E o 2 aí eu vou descer, tá? Vou descer o 2 aí normalmente. Prontinho. Então, nós temos aqui, ó, o resto parcial. Por que parcial? A gente não acabou com ele ainda. Por que a gente não acabou? A gente só para essas técnicas que a gente está fazendo aqui quando o expoente do resto aqui, ó, do polinômio do resto, for menor que o expoente do divisor. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar. Então, olha só, o quarto passo é nada mais nada menos que a repetição desses mesmos passos aí do 2 e do passo 3. Então, o que a gente vai fazer? Bom, bem simplesinho, tá? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar... Agora a gente vai pegar o resto parcial e não mais o dividendo, tá? Você vai pegar o resto parcial e vai o primeiro elemento do resto parcial, né? Primeiro elemento do resto parcial e dividir pelo primeiro elemento do divisor. X ao quadrado, ó, 1 menos 1 dividido por 1 dá menos 1. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá x elevado a 2 menos x elevado a 2. X elevado a 2 menos 2, por quê? Divisão de potências de mesma base mantém a base e subtrai os expoentes, vocês já estão cansados de saber disso. Então, o que você vai fazer a partir daqui? Bom, a partir daqui vai ser bem mais simples. Por quê? Porque a conta que você vai fazer vai se resumir, olha só, vai se resumir no seguinte. Porque você faz isso, né? Você faz isso para encontrar o quê? No nosso caso, o nosso segundo elemento do quociente, né? Então, quando você fizer essa conta, você vai encontrar menos 1 vezes x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, né? Então, vai ficar menos 1. Bom, beleza. Esse aqui vai ser o nosso segundo elemento do quociente. E o que a gente vai fazer com esse carinha? A mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? O terceiro, esse é o nosso segundo passo, né? E o terceiro? O terceiro você vai pegar esse carinha aí, ó. Então aqui foi o nosso repetição do segundo passo, tá? Porque ele pede para repetir o segundo, depois o terceiro. Repetimos o segundo, repetindo o terceiro. Menos 1, o nosso segundo elemento do quociente, multiplicar pelo primeiro elemento aqui do nosso dividendo. Então, vai ficar vezes x ao quadrado. Isso aqui vai dar menos x ao quadrado. Só que, galera, lembra? No terceiro passo, você tem que pegar esse carinha aqui, ó, e inverter o sinal. Então, vai ficar mais x ao quadrado. O que você faz com ele? Coloca aqui embaixo, ó, na mesma posição do x ao quadrado, como se fosse uma coluna, né? E depois? Bom, depois, bem simples também, né? Vou fazer aqui, ó, a mesma coisa, só que pro 1 aqui. Então, vai ficar menos 1 vezes 1. Isso aqui é igual a menos 1. Vou pegar esse menos 1 e vou inverter o sinal, vai ficar um positivo. Então, o 4x ele vai permanecer aqui, né? Não posso fazer nada com ele. Se você quiser deixar um espaço vazio aí, deixa. É o que a gente fez no primeiro caso. Então, vai ficar um positivo aqui, né? Bom, e agora? O que eu faço? Bem simples, na verdade, tá? Fiz tudo isso, a gente vai fazer as operações do terceiro passo, né? Eu vou subtrair esse menos esse, vai dar 0, né? Vou cancelar aqui. Vai sobrar menos 4x mais 3. Bom, mas aí vocês me falam, ah, professor, mas você falou que se eu multiplicar o quociente pelo divisor e somar com o resto, dá exatamente o dividendo. É verdade? É verdade, vamos testar? Ó, tô falando que 4x ao cubo, tem um monte de conta aqui, tá, gente? Mas é só ter paciência. Mais 0 vezes x mais 2. Ou vamos colocar só a versão reduzida, né?
isso aqui é a mesma coisa que se eu pegar o meu quociente, que é o 4x menos 1, multiplicar pelo meu divisor, que é o x ao quadrado mais 1, e somar com o resto, que é o que? Menos 4x mais 3. Se eu fizer todas essas contas aqui, eu vou encontrar exatamente isso aqui? Deve. Lembra da prova real que você tira lá quando você faz a divisão? É isso aqui, é a prova real. Então, quando você fizer isso aí, olha só o que vai acontecer. Vamos fazer as contas, né? Ó, aqui vai ficar 4x vezes x ao quadrado, certo? Ou seja, vai ser esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse, mais esse vezes esse, né? Então, ó, menos 1, 4x vezes mais 1, então, mais, porque eu estou somando as parcelas, né? 4x vezes 1, seguindo, né? Menos 1 aqui, ó, menos 1 vezes x ao quadrado. Eu estou colocando entre parênteses e estou somando. Relembrem aí de multiplicação de polinômios, tá? X ao quadrado, né? Aqui menos 1 agora, mais, né? Menos 1 vezes mais 1. Eu fico fazendo esse tanto de conta aqui, gente, mas dá para fazer de cabeça direto, tá? Só para vocês não perderem o passo a passo. Bom, claro, né? Eu vou fazer o jogo de sinal aqui já. Então, menos vezes mais vezes menos é menos. Menos 4x, mais vezes mais é mais 3. Agora, olha só, multiplicação de potência de mesma base, né? Mantenho a base e somo os expoentes. Então, aqui, ó, vai ficar 1, que aqui tem 1, né? 1 mais 2, 3. Eu vou fazendo direto aqui, tá? Mais 4x vezes 1, 4x, menos 1 vezes x ao quadrado, e menos mais vezes menos, menos x ao quadrado. E aqui vou ficar com menos vezes mais, dá menos, mais vezes menos, menos 1, né? Menos 1, claro, menos 1. E vou seguir aí o resto ali, né? Menos 4x mais 3. Olha só, eu vou conseguir juntar essas partes que são semelhantes, né? Que é o 4x menos o 4x, o menos 1 mais o 3 aqui. Ó, 4x menos 4x dá 0, né? Mais 4x menos 4x dá 0. Se eu subtrair ou somar menos 1 mais 3, vai dar 2, né? Então, ó, vai ficar com 4x ao cubo menos... Menos não, né? É isso mesmo. Menos x ao quadrado mais 2. Olha só. Fiz todas essas contas para chegar exatamente no nosso dividendo. Tá vendo? Deu certinho. Então, nossa divisão está certa. Tá bom? Na próxima aula nós vamos fazer mais uma divisão aí. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.